Eu sou a Patrícia Machado, eu sou formada em Administração de Empresas pela PUC, Gestão Empresarial pela SPM. Tive, em 2015, a oportunidade de fazer gestão de e-commerce, onde, na verdade, o visionário foi o meu irmão, o irmão da Júlia também. Cadê a Júlia? Muito inovador, o meu irmão é igualzinho, ele está sempre à frente, pensando em diversas oportunidades, tanto para supermercado quanto varejo. E ele me chama para executar, para ajudar ele. Então, em 2015, eu fiz essa gestão de e-commerce para preparar a nossa empresa para que nós pudéssemos, então, lançar o supermercado online no Rio Grande do Sul. Fui presidente do Águas Jovem em 2019 e 2020. Quando eu fui para colocar, que já faz mais de 20 anos que eu estou no setor de supermercado, me achei um pouquinho antiga, mas é porque a gente começa desde criança, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente começa abastecendo sabonete, biscoito, vai no caixa, no balcão da padaria, e aí depois sim vai vindo o desenvolvimento acadêmico. E o que me motivou a falar sobre planejamento de marketing hoje para vocês é porque recentemente eu me mudei para São Paulo. Então, desde agosto, mais ou menos, do ano passado, eu tenho planejado essa minha mudança. E quando eu falo isso, todo mundo me olha muito admirado e diz assim, tá, mas então, tu não vai mais trabalhar no Supermago? Eu falo, não, eu continuo sim. Aí eu explico, eu trabalho home office, eu venho 2 vezes ao mês a Porto Alegre, eu preciso delegar mais a minha equipe, passar mais responsabilidade para eles, assim como a Júlia falou, ter as reuniões estratégicas, a gente sempre estar junto, mas a gente confiar na nossa equipe. E depois que eu explico tudo isso, a pessoa ainda me pergunta, não, mas então, quem que ficou no Supermago? Eu falo, não, aí às vezes eu simplesmente desisto de explicar, mas até uma grande aposta. E eu sei que é um pouco difícil do pessoal compreender, mas a pandemia nos ajudou muito a perceber que o home office, sim, ele pode ajudar muito, esse trabalho remoto. E quando eu venho a Porto Alegre, as lojas não são paisagem para mim. Porque muitas vezes, a gente até viu em cursos de gestão, de excelência, de atendimento, que quando a gente está todo dia no mesmo ambiente, aquela vassoura que está no cantinho, a gente já não enxerga mais ela no canto. Aquela parede que está riscada ou que a tinta está desbotada, a gente também já não está mais enxergando. Mas quem vem de fora consegue perceber isso. Então, eu tenho buscado formas de me organizar a minha equipe e organizar a empresa, para que a gente não só mantenha o que tinha quando eu estava todos os dias na empresa, mas que a gente melhore. Então, com isso, pensar muito no planejamento. E o planejamento de marketing, ele é como qualquer outro planejamento que a gente possa fazer dentro da nossa empresa, né? A gente precisa avaliar, ter as análises macro e microambientais, macroambientais no que tange a política, jurídico, economia, no microambiental, tudo que está relacionado à empresa, relacionado a funcionário, a cliente, a fornecedor. Ter essas ideias, que hoje está sendo super rico com tudo que todo mundo falou. Então, essas ideias para a gente poder criar um plano, implementar ele e depois monitorar. Mas então, quem é o meu público? No Supermago, a gente já definiu há algum tempo que a gente atende o público A e B. E nós queremos estar dentro de bairros, nós queremos ser os vizinhos, a gente quer ser aquele amigo da família, a gente tem um gimmick da nossa marca, que é o Maguinho. O ano passado a gente transformou ele em 3D. Então, para a gente ter cada vez mais esse apelo infantil, muito semelhante ao que a Júlia falou também. Dizer que eles são casais é muito genérico. Dizer que é um público A e B também ele é muito genérico. Então, aqui tem 3 casais, mas cada casal num período diferente de vida. O primeiro curtindo, tomando um vinho. O segundo já com seus filhos pequenos. E o terceiro ali é um casal de idosos. Mas, Patrícia, o que tu está falando? Como assim segmentar mercado? Como que não é genérico? Não, não é genérico. Por quê?
a gente precisa avaliar o desempenho dos produtos. Se vocês não têm um CRM, que eu imagino que não seja todos que tenham CRM, é muito fácil a gente conseguir identificar esse público. A gente tem um relatório de pesquisa de produtos mais vendidos e a gente consegue verificar através desses relatórios qual é o nicho, qual é o meu cliente, qual é essa persona que a Roberta também falou no começo. Que até parecia que a gente tinha visto a apresentação uma da outra, mas a gente não tinha visto, porque ela falou de kombucha e na minha aqui também tem kombucha. Então, todas as lojas vai performar um produto como esse? Não é. É um produto de um público mais seleto, um público mais versátil, que tem poder aquisitivo, produtos orgânicos, os cortes de carnes também nos direciona muito. E, claro, a gente estar na loja e ver e presenciar como é o dia a dia, quem são os clientes que entram lá. Mas a gente não precisa menosprezar esses relatórios simples, que esses relatórios simples nos informam, sim, muito bem quem são os nossos clientes. No Supermago, a nossa segmentação. Nós temos atualmente 5 lojas, nós vamos inaugurar a nossa 6ª unidade aqui em Porto Alegre, no bairro Boa Vista. Quem é de Porto Alegre fica ali próximo ao Shopping Iguatemi, entre a Anita Garibaldi e a Nilo Peçanha. Então, algo que também a gente definiu há um tempo, além de ter esse público A e B, estar dentro de bairros, ser vizinhos, nós também decidimos que nós queríamos estar próximos de escolas, como já acontece em 2 lojas. Então, a gente tem a segmentação aqui de loja. A loja número 1 é uma loja de público A, é um público comercial e residencial, versátil e fitness. Isso me diz muito com relação aos produtos que eu vou expor na minha loja e o que eu vou chamar o fornecedor. Qual fornecedor que eu vou chamar? Eu não vou chamar um fornecedor de farinha, por exemplo, para eu fazer uma pilha, um ponto extra, porque essa loja não vai performar esse produto. Mas eu posso, sim, chamar de algum outro produto, que seja um produto rico em integrais, que ele seja saudável. O público da loja 2 é um público A e B, ele já pensa um pouquinho mais antes de investir o dinheiro no produto dele de alto valor agregado. A loja 3, um público B de jovens casais com filhos, o que parece que é muito parecido com a loja 4, que é um público A e B. Só que o público A e B ele tem mais condições financeiras. Então, produtos de alto valor agregado vai performar mais. E uma loja que é bem diferente, que é uma loja de classe social C, que são pessoas transeuntes, idosos, num bairro comercial. Agora, em busca dessa criatividade, porque os dados a gente buscou, nós temos os relatórios, a gente teve a visualização da loja, esse acompanhamento do que performa, o que não performa, mas se eu não tiver aquele planejamento que eu falei para vocês lá no começo, as nossas ações de marketing não vão funcionar, porque a gente não pode, do dia para a noite, a gente também deixar que a equipe venha a fazer esse planejamento, essa execução, se a gente não vai auxiliar, não vai fazer esse planejamento para poder executar e monitorar depois. E o supermercado ele é muito rico, porque vocês devem ter, assim como eu, em torno de 6 mil, 10 mil SKUs, né, no ponto de venda. Então, imagina, falta dia no ano para a gente conseguir expor tudo que a gente tem e trabalhar tudo que nós temos dentro da loja. Tem coisas que não mudam no varejo. Todo ano vai ter o Dia das Mães, todo ano vai ter a Páscoa, todo ano vai ter a festa junina, todo ano vai ter o Dia dos Pais. E aí, como que está esse calendário dentro da loja da gente? A gente está planejando, sabe que dia que vai imprimir nosso encarte, sabe qual é a capa que a gente vai usar no encarte. O que a Roberta falou no comecinho? Ela disse assim, se a gente não passa um briefing, o designer não tem como adivinhar como que a gente quer essa capa. Ah, mas a gente está recém em abril e o encarte de Dia dos Pais é só lá em agosto.
Ok, mas quem entende da tua cultura, o que tu quer na capa do teu encarte é tu, não é o teu designer. Ele pode ter esse refinamento, mas para ele é muito difícil porque ele não está naquele dia a dia. Então, a gente conseguir fazer esse planejamento das datas comemorativas e ter um plano de ação para ele bem desenhado, não tem como falhar quando a gente tiver que executar. No Supermago, a gente tem 2 datas que a gente monta kits. Há uns 10 anos atrás, era eu que montava, inclusive, eu juntava mais umas 3, 4 funcionárias, e a gente sempre contou com o auxílio dos fornecedores. Então, vamos supor, tem a Marques Pan, tem a Fruc, tem, enfim, diversos fornecedores, e a gente contava como que a gente ia fazer a nossa ação. A gente mandava customizar taças de espumante, taças de vinho, puxava lá 1.000, 1.500 unidades e pedia para o fornecedor nos bonificar com X quantidades e a gente montava esses kits, fechava no celofane, na fitinha, aí depois fazia toda uma ação em loja para que cada mamãe que passasse os nossos caixas no sábado e no domingo do Dia das Mães, elas pudessem ganhar esse mimo. E isso a gente não abre mão, é um investimento que a gente faz todos os anos, em maio, e a gente passou a customizar ele para as nossas funcionárias, porque tudo lá no Mago tem bilhetinho. Então, a gente faz um bilhetinho customizado, entrega com o nome de cada mamãe, Mamãe Supermago, e faz essa aproximação, que é uma lembrança da data. E no Dia das Crianças também, a gente faz uma ação bem bacana, que todas as crianças que frequentam as nossas lojas, 2 ou 3 dias antes do Dia das Crianças, também ganham um mimo e também é patrocinado pelo fornecedor. Nesses últimos dias, que eu tenho feito mais reuniões com fornecedores devido à abertura da loja nova, de negociação de pontas, estratégia, abertura, enfim, eu senti neles, e todos eles falaram a mesma coisa. Puxa, é tão legal quando um supermercadista me chama para uma reunião onde não seja para me cobrar o preço ou do produto que quebrou, e sim porque quer fazer uma ação comigo. Isso é unânime deles. E não é só de fornecedor que é do mesmo tamanho da gente, não, é BRF, é Heineken, é a própria Fenza, todos eles falaram a mesma coisa. Então, o supermercado, ele permite, aqueles 6.000, aqueles 10.000 SKUs que a gente tem em loja, ele permite que a gente chame esse fornecedor, converse com ele, crie as estratégias. Como a Raquel também falou da ação da Tortuguita, do Bis, é porque eles chamaram. É muito difícil eles virem e dar uma sugestão assim para a gente, porque eles não sabem da nossa cultura. Quem sabe da nossa cultura somos nós. Então, se a gente não chama eles para conversar e para explicar quais são os nossos norteadores, o que nós estamos fazendo, a gente não tem como se juntar e fazer uma campanha bacana de marketing, né? Sazonalidade, que é o que muito simples, muito básico do supermercado, mas acontece muito de a gente chegar agora no outono e a gente ter uma super exposição ainda de espumante, sendo que é algo que a gente vai vender cada vez menos agora entrando no inverno. Então, ter a exposição um pouquinho maior do vinho branco, das massas leves, depois a gente aumentando essa exposição de vinho tinto, diminuindo de vinho branco. A gente tem esse carinho de produtos sazonais, porque pode ser que é muito simples, mas vamos chegar lá na ponta, vamos ver se está assim, ou se a gente vai ter ponta de gôndola de cerveja em pleno julho. Claro, pode ter, né? Dependendo do tamanho de loja. Nossas lojas têm até 600, 800 metros quadrados. Então, e aí tu não vai ter uma ponta de vinho? Né? Tem muito de cerveja, mas de vinho, cadê, né? Então, a gente conseguiu organizar, assim, estação a estação, previamente. Diminuir as compras quando tiver para trocar de estação. Porque senão também lá depois o depósito vai sofrer e a gente vai... Outra coisa que o supermercadista precisa começar a tomar mais cuidado é com o desperdício de alimento. É uma responsabilidade que a gente tem que trazer para a gente. Não é da indústria que nos vendeu. Mas e aí, tu não sabe quanto que tu vende, que tu está comprando 5 vezes mais do que a tua necessidade?
Ah, porque ele fez um preço? Não, e a consciência? Se eu for falar, né, a quantidade de gente que a gente poderia estar alimentando com que a gente desperdiça, tem do individual, mas tem sim da empresa privada passar a ter mais responsabilidade sobre isso. Sazonalidade de hortifruti também é outra coisa super básica, mas que a gente pode trabalhar bem no ponto de venda. A gente adora quando chega em junho, julho, tem bergamota, tem pinhão. Como que a gente está vendendo esse produto? A gente aumentou a exposição dele? Está programado lá com o responsável do hortifruti que essa é a fruta da estação, que esse é o legume da estação, como é que ele vai expor? A gente vai conseguir um precinho melhor? A gente vai vender ele em pack? O cliente não gosta, muitas vezes, de ficar colocando o pinhão lá no saquinho. A gente pode escolher por ele, colocar no saquinho, já deixar pesado e facilitar para o cliente quando tem esses produtos de sazonalidade. Datas comemorativas. Ah, porque como se não bastasse, né, o supermercado tem data de varejo, tem a sazonalidade, tem entrada e saída de estação, e como se não bastasse, os alimentos fazem aniversário também, né? Então, a gente precisa, parece que a gente precisa estar atento em tudo, em todas as redes sociais, mas se a gente fizer tudo isso, também a gente não vai fazer nada. Então, o que a minha empresa consegue fazer? O que a gente vai escolher para fazer? O Supermago escolheu lá que vai investir no maio do Dia das Mães, que vai investir no outubro do Dia das Crianças, vai investir em mais algumas outras ações, que seja um aniversário de um alimento aqui. O dia do hambúrguer, né, ele tem um dia e a gente vende tudo para o hambúrguer. Então, a gente vai conseguir fazer uma ação dessa em loja? Beleza, vamos fazer, vamos planejar, vamos chamar o fornecedor, vamos presentear, vamos fazer um material impresso junto com ele. Mas a gente precisa sempre, pelo menos, estar ciente. Não deixar chegar lá no dia e daí eu ver lá que todos os nossos colegas fez uma ação e daí tu vai olhar para dentro de casa e vai dizer assim, ó, pô, pessoal, nem para saber que hoje é dia do hambúrguer, né? Para pelo menos a gente ter se preparado e ter decidido se a gente vai investir no dia do hambúrguer ou não. E, a partir de todas essas informações, cada empresa criar o seu calendário de sazonalidade, o seu calendário para fazer essas estratégias de marketing. O Supermago, nós temos as proximidades com colégios, então a gente tem um alto fluxo de criança em loja, e numa dessas reuniões com o fornecedor, eles nos falaram assim, olha, comparativo com outras lojas, o desempenho de vocês das balas finas é muito baixo. E tem tecnologias também que trazem essa informação, tem Scantec, tem diversas outras, ou enfim. E a gente, será, né? Bom, vamos tentar, vamos investir. A gente escolheu uma das lojas para fazer esse investimento. Nós fizemos a exposição com o coelhão de pelúcia, que ele chama muita atenção, mas depois... Bom, vou continuar. Ele tem esse coelhão, o pessoal fez na loja a decoração toda com os balões, fez a exposição, e a gente tinha colocado assim, quanto que a gente quer vender a mais? Se a gente vender 50% mais, está bom, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para nossa surpresa, a gente vendeu 200% mais numa das lojas, 100% mais em outra, e 50% mais na terceira ali, mas é porque ela misturou, não está bem exposto o produto. Mas essa é a questão do acompanhamento, daquele monitoramento. E aí, foi feito? Como que está? A gente fez esse planejamento, está lá, fez a compra do produto, trocou a ponta de lugar e não está performando, está performando. E, para nossa surpresa, a gente teve toda essa venda a mais, e na hora que a gente foi abrir o cupom para fazer o sorteio do coelhão de pelúcia, que é o grande atrativo, tinha pouquíssimos cupons. Então, o cliente, será que ele não está sendo impactado? Ele está comprando o produto porque ele está vendo aquela exposição do produto, mas não necessariamente porque ele quer ganhar o coelhão. Esse tipo de cuidado que é importante a gente ter na exposição e a gente brifar muito bem, por isso que a gente fala muito do público. Talvez na loja do Bruno não vai performar a bala fine,
vai performar algum outro produto. Mas na nossa loja é um produto que ele performa muito bem e a gente estava perdendo venda por falta de exposição. Não é necessariamente porque tem mais um elemento ali, porque na hora do sorteio quase não tinha cupons. No Mago Online, como a gente foi precursor e no começo a gente vendia muito pouco, nossa, a gente tinha que pagar para o cliente fazer compra com a gente. Porque não era conhecido, era algo que o cliente não estava acostumado, ele tinha medo de como ele ia receber esses produtos em casa, se ia ter qualidade de hortifruti, se ia ter qualidade de carne. Então, a gente foi montando campanhas. Bom, como que a gente pode fazer com que o cliente estimule mais a compra com a gente? Porque o frete é difícil de a gente estar sempre dando frete grátis. Se a gente atende no raio de 10, 12 quilômetros, tem os custos. Tem custo de separação de produto, tem custo da embalagem, que ela precisa ser melhor que a embalagem que a gente entrega na frente de caixa. Tem o custo do operador, motorista, enfim, combustível. Então, a gente pensou assim, quem sabe a gente vai criando kits, porque a gente pode chamar a indústria para nos ajudar. A gente vai pedir uma quantidade X do item para a gente poder montar esse kit, mas kits que tenha a ver com o que está acontecendo naqueles dias ou na estação. Agora, para a data comemorativa de Porto Alegre, o aniversário de Porto Alegre, nós chamamos o da Colônia, mais a Madrugada, mais a Barão, e a gente fez uma solicitação X de bonificação para esses itens, a gente montou os kits e compras acima de R$250, o cliente ganha um kit. E para isso acontecer, a gente precisa ter claro todo o planejamento, porque parece bem simples, mas se não tiver o planejamento, vai chegar no dia de fazer essa entrega para o cliente, não vai ter chegado a rapadura, não vai ter sido feito o bilhetinho, o nosso cliente não vai estar sendo comunicado com e-mail marketing ou SMS. Com relação à sazonalidade também, a gente toma esse cuidado de cada estação, a gente já tem esses kits, eles já são previamente definidos no começo do ano. Então, a gente já facilita também para o setor de compras não chegar lá na última hora, ele não ter conhecimento e a gente precisar correr atrás de qualquer fornecedor ou a gente mesmo está custeando a campanha. Tudo vem com bilhetinho, o nosso pessoal separa pacotinho a pacote para colocar junto das compras do cliente, porque se por acaso o cliente não viu, o que é bem difícil, porque a gente tenta avisar de todas as formas no site que está tendo a campanha acima de R$250. Mas se por acaso ele não viu, é importante ter esse bilhetinho, porque senão o cliente vai achar que chegou um pacote errado na compra dele. E a gente faz uma ação bem bacana de arrecadação de alimentos. Nós começamos um pouquinho antes da pandemia, que a gente identificou com o nicho do público que a gente poderia fazer a compra de mudinhas de tempero e de flor e fazer uma arrecadação assim. A cada 2 alimentos não perecíveis, o cliente pode escolher levar uma mudinha de flor ou de temperinho para casa. E fazer esse engajamento na frente de caixa junto com as operadoras foi uma ação muito surpresa para a gente, que o nosso gerente organizou, o gerente de uma das unidades, ele organizou ao lado do check-out os alimentos disponíveis para que a operadora pudesse abordar o cliente quando ele fosse passar no caixa e dizer, olha, nós estamos fazendo arrecadação de alimentos para a comunidade da Bom Jesus, o senhor gostaria de participar? Ah, eu não peguei nada, não tem problema, a gente tem aqui o pacote de massa, o óleo, já estava disponível ali do lado. No que o cliente saía do caixa, a fiscal já estava atenta, que ele já tinha feito a doação dele, e já levava ele para escolher uma mudinha de planta. E com isso, a gente passou a fazer recorrente. Então, entrou no nosso calendário de marketing também, a gente fazer essas ações e a gente auxiliar a comunidade vizinha. E para nossa surpresa, nessa semana a gente vai fazer uma entrega, a gente fez até uma entrega especial, que dessa vez a gente fez
além da cesta básica, que tudo que a gente arrecada, a gente faz a divisão da quantidade de pacotes. E nessa arrecadação de Páscoa, a gente colocou também para ser doado caixas de bombom. Então, numa comunidade que é super carente, que as crianças não iam receber nada de chocolate de Páscoa, elas ganharam uma caixa de bombom Nestlé junto, Nestlé ou Lacta, junto dentro da cesta básica deles. E a nossa colaboradora Caroline foi junto nessa última entrega, e o retorno dela foi assim: nossa, muito obrigada por ter me convidado para participar, porque eu me emocionei e eu cheguei lá e as crianças já sabiam quem eu era. E ela disse assim: mas como assim sabe quem eu sou? Não, porque eu te vejo, né, no Insta do Super Mago. E aquilo para ela foi muito bacana, assim, de ela ter esse reconhecimento, de ela estar levando os kits e ainda assim a comunidade gerar esse carinho também com a gente, porque, de novo, é uma responsabilidade social. A gente tem a responsabilidade de não desperdício de alimentos e também se responsabilizar com essa arrecadação de alimentos para a nossa comunidade. Porque muitas vezes é só uma organização, um planejamento para a gente. Quanto que custa para a gente investir nas mudinhas? Não custa muito, é o que a gente consegue fazer. Então, usar essa criatividade para a gente ajudar a nossa comunidade também. Com todas essas ideias, não só das que eu trouxe agora, mas as que todos os colegas trouxeram, o que a gente consegue encaixar no calendário da nossa empresa? Ah, para mim vai ser muito difícil fazer a ação das mudinhas? Vai. Mas do que foi falado aqui que eu consigo encaixar no calendário da minha empresa? Fazendo, então, um plano. Sempre muito necessário para todos os planos que a gente vai fazer, os planejamentos, a gente ter um cronograma, a gente definir as lojas participantes. Porque as lojas participantes, não necessariamente a gente tem que fazer tudo em todas, se a gente não tem braço para fazer isso. A gente escolhe uma, a gente testa, aplica, deu resultado, beleza, agora a gente tem um gerente que pode auxiliar o outro gerente a desenvolver aquela campanha. Ter uma data de início e de fim. Enquanto você deseja aumentar essas vendas, como a Júlia falou, tudo tem um custo e tudo a gente precisa ter esse norte de quanto a gente quer chegar, o quanto que a gente quer vender. A nossa loja está bem adaptada, foram colocados os cartazes, as telas de monitores. Eu imagino que todos os RPs de vocês tenham a opção de a gente colocar essa divulgação nas telas. A gente está fazendo esse uso, a gente está fazendo essa troca das telas para fazer a divulgação das ações que a gente tem em loja. A nossa rádio interna, as redes sociais e o mais importante de tudo, que é engajar os colaboradores. Se as colegas da Frente Caixa não tivessem sido bem engajadas pelo gerente da unidade, eles não teriam feito todas as arrecadações que eles fizeram, porque foram elas, com a alegria delas, com a vontade delas de doar, que a gente conseguiu fazer essa arrecadação. Aqui é aquela parte chata de planilha, mas só para vocês terem uma ideia da nossa campanha dos kits, tudo que ele envolve. Ele envolve o planejamento prévio, depois ele tem detalhamento de campanha, depois disso, ativação da campanha no site, entrega de arte, solicitação de produtos, recebimento dos produtos, montagem dos kits. Como eu havia falado antes, no Mago Tudo a gente tem bilhetinho. Então, por muito tempo, acho que eu fiquei uns 3 anos, viu? Não podia imprimir um bilhetinho sem eu ler, porque tinha que ter o carinho do mago, a cultura ali, ou a gente trazer algo para o cliente sorrir quando ele recebesse um pacote nosso, porque um produto por si só ele é só um produto, mas se ele vem com um bilhetinho e ele vem com um desejo de bom dia, ou ele vem a gente contando parte da nossa história, o cliente recebe de outra forma e ele vai ter bem mais carinho em consumir aquele produto e se relacionar com a nossa marca. Nossa divulgação nas redes sociais, a gente também trabalha com uma agência, mas a gente faz um trabalho interno diário para poder divulgar tudo que a gente produz, no que nós estamos investindo, para a gente poder aproximar com o cliente,
que a agência, a gente cobra bastante da agência, eu imagino que vocês também tenham o mesmo posicionamento, mas a gente precisa também elevar o nosso dever de casa, de que eles não têm como fazer milagre. Quem está todo dia lá somos nós, são os nossos colegas, então a gente que sabe o que a gente está produzindo, a gente que sabe quais são as ofertas mesmo, qual é a nossa cultura, então a gente precisa estar sempre municiando a agência para que ela possa também fazer um bom trabalho. A gente tem um briefing também bem completo para o designer, para a gente poder explicar a questão dos kits, tamanho de banner, validade de promoção, a cor e o estilo que nós queremos fazer no nosso banner, na nossa campanha. E essa questão do acompanhamento. Tem uma das lojas que eu fui visitar, para essa ação mesmo das balas Fini. E eu cheguei lá e a montagem não estava muito legal. E eu comentei com o gerente, pô, não tá legal, e aí, tá performando? Ah, tá mais ou menos, eu achei que a minha loja não ia performar, e a gente ficou nisso. Aí eu pedi para o comprador, eu falei, fulano, pede para o fornecedor vir aqui, pede para ele ter um olhar crítico e ver como é que ficou essa montagem não está legal. Então, passaram-se alguns dias, ele foi lá, eles reajustaram toda a montagem e a loja, sim, performou e que foi a loja que deu aquele 100% de aumento de vendas. Então, é muito importante que a gente possa fazer esse acompanhamento, verificar se ele estava bem precificado, se o produto estava bem exposto, se o cliente percebeu. Tem muitas vezes que o cliente nem percebe, porque a gente fez algo tão tímido que o cliente não conseguiu perceber. Ou se ele foi acima do esperado, a gente pode replicar em outras unidades, assim como a ação das mudinhas, a gente começou ela apenas numa loja, a gente foi replicando, e na última loja, a gente não precisa mais ter todo aquele envolvimento, porque a nossa equipe já adquiriu essa expertise. Então, eles mesmos conseguem replicar para os demais colegas da rede. O calendário anual que a gente tem são de pontos extras, o aniversário, o encarte, as degustações em loja, que pós-pandemia, graças a Deus, agora a gente já pode degustar dentro da loja, mas também é importante ver se o fornecedor ele tem condições. Muitas vezes ele tem condições de bonificar o produto, mas ele não tem condições de enviar um promotor ou alguém que possa fazer essa degustação. Então, a gente conseguir fazer essa organização junto com o fornecedor e junto com a nossa equipe para poder gerar essa experiência para o cliente. Tem lojas que têm potencial para vender, sim, um queijo especial, o Ramon Serrano, um salame diferente. Mas, se a gente não gera essa experimentação para o cliente, é difícil ele investir R$20 do dinheiro dele para fazer um teste. Então, a gente também conseguir fazer algo casado com o fornecedor, mas sempre chamando ele para participar junto com a gente. Nós temos também o calendário de kits online, também ele é definido para o ano inteiro, e de arrecadação de alimentos também é para o ano. O que a gente não consegue fazer para o ano inteiro, que a gente acaba fazendo um planejamento mensal, são as redes sociais, que tem várias trends e a gente precisa estar sempre atento para fazer essa adaptação e essa modificação na nossa agenda, no nosso calendário. Os e-mails marketing, que a gente utiliza bastante para poder fazer essa divulgação, principalmente do online. As listas de transmissão e essas oportunidades que são as trends. Com a abertura da nossa 6ª unidade, a gente tem aperfeiçoado esses planejamentos. Com a minha mudança para São Paulo, também tem sido necessário. E o que eu percebo a cada dia que a gente evolui nesses planejamentos é que a gente se surpreende cada vez menos. E a gente consegue performar mais e tendo mais objetivos. Quanto que eu quero ter de lucro líquido esse ano?
para a gente conseguir parar, observar, analisar os dados e a gente poder criar essas estratégias. Mas tudo isso a gente só vai conseguir fazer se a gente tiver um planejamento. Se a gente ficar apagando incêndio todo dia, alguém te chama para perguntar se pode pendurar um prego não sei aonde. O pessoal tem condições de decidir isso, eles não precisam te chamar. Só que se a gente não organizar bem a nossa agenda e colocar o planejamento junto, a gente conseguir definir as nossas métricas, a gente analisar e colocar esses objetivos, a gente não vai conseguir evoluir. Então, eu sou grata por hoje eu estar em outra posição e eu conseguir ter enxergado isso tão claro que como o planejamento traz todo esse benefício para a gente. Muitas vezes ele é chato, ele é trabalhoso, mas ele só traz resultados. Um resumo é que o supermercado permite diversas ações de marketing, apenas depende de você para criar e executá-las. O meu muito obrigada.